Querido amigo, irmão, eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa orientação e a nossa edificação nesta tarde. Acompanhe você em seu lar, abra conosco as Escrituras Sagradas. Queremos ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 1, em que diz: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como vou-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Versículo 13: Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Querido irmão e amigo, para meditarmos nesse texto da palavra de Deus, eu gostaria que você ainda lesse comigo, para servir para nós de balizador, nesta mesma carta, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 2. Diz assim: à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E ainda queremos que você nos acompanhe na leitura desta mesma carta, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37 e 38, onde diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Amém. Querido irmão e amigo que nos assiste nesta tarde, o Senhor nos dá esta palavra para a nossa meditação. E muitas pessoas têm assistido a momentos de nossos cultos, muitas irmãs ficam olhando as varoas de véu e se perguntam por que é assim. E eu quero lhe dizer que não é uma invenção nossa, não é simplesmente queremos ser diferente de alguém. Nós não fazemos para chamar a atenção de ninguém, mas as irmãs na igreja do Senhor Jesus Cristo se cobrem com o véu, por causa da palavra de Deus. Eu pedi para lermos o versículo inicial da carta, quando o apóstolo faz o endereçamento, e ele diz que esta carta é destinada a todos os chamados santos, a igreja de Corinto, a todos os chamados santos, a todos que invocam o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque um dos primeiros, ou uma das primeiras desculpas
que as pessoas têm procurado colocar para desobedecer a palavra de Deus. Como pode a pessoa ler a palavra de Deus e, não querendo obedecer, arrumar subterfúgios? E uma das primeiras desculpas isso era para a igreja de Coríntios. Esse texto que o pastor leu e falou de véu, isso é para a igreja de Coríntios. Isso é mentira. Se alguém um dia lhe falou que o véu é só para a igreja de Coríntios, essa pessoa ou se enganou porque ignora a palavra de Deus, não conhece, ou deliberadamente mentiu-lhe. Porque no primeiro capítulo, no endereçamento da carta, Paulo diz que é para todos os santos, todos que invocam o nome do Senhor, todos que creem em Jesus para a salvação, ou seja, para a igreja de Deus em todo tempo e em todo lugar, para hoje, para agora, na época da restauração da igreja, esta mensagem é para a igreja do Senhor. Portanto, você que crê e que faz parte da igreja do Senhor Jesus, esta mensagem é para você. Não é que uma pessoa usa e como alguma religião faz e as outras irmãs ou mulheres não precisam usar. Não, cada varoa serve a Deus individualmente. Não adianta uma pessoa colocar um véu e dizer que a igreja não precisa. Mas a igreja aqui diz, toda mulher que ora, notemos a explanação. Paulo diz assim, elogiando os irmãos: porque vos lembrais de mim e retende os preceitos. Quem não lembra do apóstolo? Todos lembram do apóstolo Paulo, até os incrédulos, qualquer estudioso aí de filosofia, do direito, qualquer estudioso do grau universitário e até no primário, as pessoas lembram do apóstolo. Mas Paulo elogiou a igreja de Coríntios aqui, dizendo, porque lembrais de mim e retende os preceitos. Não é porque tirais os preceitos, não é porque diminuís os preceitos, não, é porque retendes, e porque abraçais, porque guardais, porque cumpris o mandamento. Por isso eu vos louvo, diz o apóstolo. Que maravilha nós lembrarmos de Paulo, o apóstolo do Senhor, mas para guardar os seus ensinos. E ele coloca esta hierarquia espiritual, dizendo que a mulher foi criada por causa do homem, e dizendo que o homem é a glória de Deus, e a mulher a glória do homem. Ou seja, o homem representa a glória divina, e a mulher representa a glória humana. Sabe por quê, amados, tem tanta confusão no meio religioso e no meio chamado evangélico? Porque os homens estão deixando a glória de Deus não aparecer mais. Os conjuntos estão de bonezinho, a mocidade entrando em igreja de bonezinho e pregador pregando de chapéu. O homem não pode, diz aqui o texto que lemos, cobrir a sua cabeça, porque ele representa a glória de Deus. E se ele cobre a sua cabeça, representa que a glória de Deus ali não está liberada. Mas a mulher representa a glória do homem. E as pessoas então reúnem para adorar a Deus e ensinam às irmãs que não pode cobrir a cabeça com véu, enquanto o homem eles estão liberando para cobrir. É uma inversão das coisas concernente ao reino espiritual, e toda inversão das coisas espirituais leva a pessoa para a condenação. Porque a varoa tem que cobrir a cabeça, porque representa a glória humana. E então as pessoas reúnem hoje, às vezes em grandes concentrações, e ali o que aparece é a glória do homem. É o sábio tal, o profeta tal, é o pregador tal, é o homem que cura, é o homem que faz tanta coisa, e é o homem, e aonde está o Senhor, e o temor a Deus e a obediência à sua palavra? Tudo fazem para torcer as escrituras. Há um tempo atrás, um grande pregador da mídia começou a desmerecer a palavra de Deus em cadeia nacional, e encurtando um mandamento aqui e outro ali, como Balaão, lançando tropeço diante do povo de Deus. E ele disse assim: esse pessoal que ensina essas doutrinas são legalistas de Araque. Sabe, querido,
Pessoas que fogem e não ensinam a palavra de Deus são servos de Deus de Araque. Porque antes de olhar para a palavra de Deus e ler no princípio do texto em que lemos, que a carta é endereçada a todas as igrejas de Deus em todo lugar. Não, isso era para a igreja de Coríntios, irmã, deixa para lá. Mas a Bíblia é muito certa. Pode os céus passar, a terra passar, pode o mundo crer ou não crer, pode você nesta tarde receber no seu coração, ser abençoado ou deixar de receber, ela não muda. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqui diz a palavra do Senhor: todo homem que ora ou profetiza, ou adora a Deus, ou cultua a Deus com a cabeça coberta,